Seja bem-vindo para mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Aula gravada, mas não deixa de ser uma aula para que você possa continuar estudando a palavra do nosso Deus, a visão da vitória do bem. Hoje vamos estudar Apocalipse 17, 18 e 19. O pastor Hernando Dias Lopes, ele introduziu esses capítulos assim. O livro de Apocalipse nos mostra 5 inimigos de Cristo: o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz e os homens que têm a marca da besta. Agora vamos ver a queda desses inimigos em ordem decrescente. No capítulo 17, vemos a história da grande meretriz. No capítulo 18, a sua queda completa. No capítulo 19, vemos Cristo triunfando sobre todos os seus inimigos em sua segunda vinda. Então, capítulo 17. Por 2 vezes, João menciona sobre a Babilônia, mas agora ele vai detalhar quem é ela, ou melhor, a quem representa. Antes de fazermos a leitura dos primeiros versos, fecha teus olhos, vamos orar? Pai, abre a nossa mente, o nosso entendimento e nos ajuda a compreender a Tua palavra. Guia-nos, ó Deus, nesse estudo e que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Versos 1 a 6 de Apocalipse, capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Um dos anjos responsáveis pelo derramar das taças conduz então João a esse momento. Mostrar o julgamento à grande meretriz. A designação meretriz tem a ver com a condição de sedutora das nações. Ela atraía com os seus encantos falsos e dominava os povos rebeldes a Deus. Ver a meretriz sobre a besta e com trajes caros mostra a sua íntima relação com o anticristo em suas ações e submissão, e mostra a riqueza e opulência que possuía. O cálice de ouro em sua mão é a representação do engano às nações que pensam ser abastecidos de um ótimo vinho, mas, na verdade, ela oferece abominações e imundícias da sua natureza pecaminosa. Ter na fronte, um nome é a relação que existia das prostitutas que levavam na testa o nome dos seus donos e os seus próprios nomes. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. É sua condição.
é a descrição do seu caráter, da sua obra. Conduz aos seus seguidores a mesma condição de prostituição. E na Bíblia, prostituição simboliza a idolatria. Não apenas trata do Império Romano, pois a perseguição de Nero e de Domiciano não foram tão extensas e durou um período pequeno. Mas trata-se também da Babilônia escatológica, a representação da idolatria mundial. Ela perseguirá, junto com a tríplice demoníaca, que já vimos isso, Satanás, Anticristo e o falso profeta, os santos, e o seu prazer será matá-los. João se admira, se espanta em ver a grandiosidade dela e, ao mesmo tempo, a sua ruína, a sua grande queda. Versos de 7 a 11. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, e também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Meio complicado o texto, mas vamos tentar ajudar na descrição deste enigma que está aí em Apocalipse. O anjo começa a mostrar o juízo que sobrevirá sobre a meretriz e o anticristo. Todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida se admirará da besta. Admirar no sentido de exaltá-la, no sentido de adorá-la, de depender dela. 7 cabeças, 7 montes, 7 reis. Diz o texto, caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou e vai durar pouco. Não dá para nomear quem sejam, mas que podem ser reis, podem ser reinos. 7 montes, Roma estava construída sobre 7 montes. Reinos contrários a Deus, e desses reinos surgirá um 8º, que será comandado pelo anticristo, na personificação da maldade satânica. Uma possibilidade de entendimento está nos reinos que dominaram o mundo: Egito, Assírio, Babilônia, persas, gregos caíram. Roma ainda existe. Lembrar que João está escrevendo para leitores da sua época. Há uma interrogação, ainda não chegou. Seria o 6º. Mas vai durar pouco. A besta é o 8º que caminha para a destruição. Sua origem está entre os 7, ou seja, será a essência do mal que norteou os reinos desses impérios, reinos do mal. Para William Barclay, trata-se dos imperadores romanos. Diz ele, os 5 que caíram são Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Ainda aquele que existe, Vespasiano, aquele que ainda não chegou durará pouco tempo, Tito,
E aquele que era e não é e será que equivale à cabeça ferida de morte e restaurada. Nero, redivivo. É Domiciano, um homem de crueldade selvagem. Então, não podemos descartar que a ideia de João histórica cabe bem naquilo que ele escreveu no Apocalipse. Mas sabe qual é a verdade principal aí para a gente ter entendimento? É que o mal sempre cultiva pessoas cruéis, em todos os tempos e reinos, que apenas busca destruir a igreja de Cristo, mas não alcançarão sucesso. Ou seja, esse enigma, ele nos apresenta a proliferação do mal, vamos dizer assim. Sempre aparecendo um que é herdeiro da maldade do outro e buscando fazer cada vez mais males. Contra quem? Contra o povo de Deus. Capítulo 17, de 12 a 18. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora, tempo curto. Têm esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Nos versos 12 e 13, não são ou podem não ser 10 reis, mas os 10 representando a totalidade do poder do anticristo sobre as nações da terra. No verso 14 diz que eles pelejarão e serão derrotados pelo Cordeiro. Isso é assunto que será tratado no capítulo 19. Nos versos 15 a 18, volta a ser repetida a grande meretriz. Seu domínio será sobre muitos povos. É a capital do domínio do anticristo. De uma forma surpreendente, será destruída por aqueles que a apoiavam. Notem no texto de que quem estará realizando tais ações no meio do inimigo é o próprio Deus. A besta receberá então toda a autoridade que parecia estar dividida com a grande meretriz. Ou seja, os próprios inimigos se destroem na busca do grande poder, porque a besta, ela quer o poder para ela quer ser Deus. Então, ela faz o processo todo, consegue expandir a maldade e depois destrói aquela que é chamada grande meretriz. Um bom resumo faz o pastor Hernandes. Primeiro, a besta é um movimento perseguidor anticristão durante toda a história, personificado em sucessivos impérios mundiais. A besta é passada, presente e futura. Segunda coisa que ele faz de resumo, a meretriz representa o mundo como centro da sedução anticristã em qualquer momento da história. Terceira coisa que ele fala, essa meretriz é personificada como a cidade de Roma
na época de João, Apocalipse capítulo 17, verso 18. A cidade imperial atraía com seus prazeres os reis das nações. Roma era uma cidade louca pelos prazeres. Quarto item que ele dá de resumo: no fim, a besta vai se voltar contra essa própria igreja apóstata para destruí-la, visto que desejará ser adorada como se fosse Deus. Não quer dividir, quer ser único. Vamos para o capítulo 18? Capítulo 18, vamos fazer a leitura de versos de 1 a 3. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Verso 1 e 2, a queda da Babilônia escatológica é o triunfo de Deus. O anúncio é fato consumado que não é descrito nos textos a seguir, exceto em 17:16, que nós já lemos, mas ocorrerá no futuro. Verso 3 fala sobre a condenação da Babilônia por causa da sua luxúria, imoralidade e sedução, em que enganou os homens a seguirem a besta. O texto mostra os seduzidos, líderes políticos e econômicos. A prostituição, que é a idolatria, foi conquistada através ou à custa de promessas de riqueza e poder. A adoração à besta foi a condição dada para os benefícios prometidos. Verso 4 e 8. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribui. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, a morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Nos versos 4 e 5, João descreve a presença de servos de Deus que não foram alcançados pela perseguição, ou seja, estão no mundo, mas não são do mundo. Guarda esse texto de João 17. A ordem agora é que eles saiam depressa da Babilônia. Retirar-se da Babilônia simboliza evitar toda e qualquer comunhão com os pecados cometidos. Traz-nos a lembrança da destruição de Sodoma e Gomorra, quando a família de Ló é retirada. Nos tempos de Jerusalém, quando houve a queda por causa do Império Romano, a fuga dos judeus para Petra, sai do meio. Essa é a ideia que está sendo passada. Versos 6 e 8. A retribuição de Deus à Babilônia será dobrada à medida da sua arrogância e da sua maldade.
A sua autoexultação, ou autoexaltação, melhor dizendo, é o orgulho ímpio. Sou rainha, não estou só e nunca prantearei. É uma posição de autossuficiência, desprezo a Deus e sua existência. O poderoso Senhor Deus, então, ele julga com rapidez. Ela será flagelada, morte, pranto e fome será então consumida. Versos de 9 a 19. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de pura e de escarlata adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navegava livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Perceberam esse texto? Tem quem lamente o fim da Babilônia. Tem quem chore pela destruição da meretriz, quem lucrava com ela, quem se dava bem com ela, quem se satisfazia com a sua luxúria, quem se agradava da sua prostituição. Note que não são os reis citados no capítulo 17, pois estes a destruirão com a besta, mas são os enganados pelas suas promessas. Os mercadores também se lamentarão, porque eles perdem as suas oportunidades. Apostavam na Babilônia, que nunca sucumbiria. Todos os produtos que são listados no texto não são essenciais. Percebam, não são essenciais. Pelo contrário, são supérfluos. São artigos de luxo. Além disso, comerciavam corpos, ou seja, escravos e prostitutas. Era a opulência da Babilônia, que trazia lucros até para os pilotos e marinheiros dos navios. Por isso, o grande lamento. De que adianta ganhar dinheiro? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Não foi Jesus que falou isso?
O fim chegará. Todos se manterão ao longe, vendo o fim dos seus ganhos e prazeres. Mas, presta atenção. Capítulo 18, versos 20 e 24. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será achada. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta, de clarim, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca, jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Aqui nós vemos que os céus se alegrarão. O povo de Deus tem grande júbilo. Mas qual a causa? A causa que eles estavam clamando a Deus foi julgada por Deus. É o fim da licença que Satanás tinha para fazer toda sorte de maldade através da grande meretriz. A vitória do Senhor é, portanto, a vitória do seu povo. O simbolismo dos versos 21 e 24 é representado pelo arremesso de uma grande pedra no mar. Os sons que eram produzidos na cidade cessam, ou seja, a cantoria, a alegria passageira, mentirosa e enganosa da Babilônia cessará. Os negócios acabarão. Não há mão de obra especializada mais na grande Babilônia. Não há mais luz. O lugar está morto. São enumerados os pecados da Babilônia. Arrogância, os teus mercadores foram grandes da terra. Feitiçaria seduziu as nações. Perseguição e morte dos santos e autoexaltação, querendo estar acima de Deus. A maldade, ela pode ficar por muito tempo, mas ela tem fim. Isso é maravilhoso, isso é grandioso saber que a vitória final é de Deus. E junto com o Senhor, o povo do Senhor se alegrará. Vamos para o capítulo 19. Capítulo 19. E olha, não podemos entender os próximos capítulos, 19 a 22, fora do contexto do livro como um todo. Lembra-se que o livro, ele fala sobre a vitória de Cristo, sobre toda a maldade, a vitória de Cristo sobre aqueles que perseguem a igreja e com isso a vitória da igreja. A partir de agora nós vamos falar sobre a vitória. Então, no princípio os cristãos martirizados clamavam ao Senhor para que ele fizesse justiça aos seus perseguidores. Deus então os consolou, afirmando que o tempo iria chegar e que eles deveriam esperar um pouco. E esse período então começa a ser descrito no capítulo de 6 a 18. Chegou então o momento da justiça de Deus. O capítulo 19 inicia com um júbilo nos céus pela queda da Babilônia, a grande meretriz. O último inimigo é o primeiro a cair. As derrotas são em ordem decrescente.
Então, versos de 1 a 10. Capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Aleluia, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Todos os céus louvam os atos de justiça do Senhor contra a Babilônia. Com alegria é anunciada as bodas do Cordeiro. Não se entra em detalhe algum sobre como será, apenas é anunciado. Nós não temos detalhes das bodas. Só sabemos que ela acontecerá. Que glória, maravilha! É dito que a esposa está preparada. A igreja, presta atenção, esposa não é mais noiva, já está na glória. Deus concede a ela vestir-se de linho finíssimo. Simboliza a salvação que é dada por Deus. Ninguém pode ter se Deus não der. Percebeu? A salvação, ela é dada por Deus. Todo aquele que é chamado a fazer parte das bodas é um bem-aventurado. João, ao ver todo o esplendor e os anúncios dados pelo anjo, se prostra diante dele, o que é imediatamente repreendido por ele. A afirmação do anjo é que ele é servo como João. João é testemunha de Jesus como os profetas foram. Eu e você somos testemunhas de Jesus. Adoração somente deve ser dada a Deus. Não se enganem. Versos de 11 a 21. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saiu da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus
Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando em todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E via bestas e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do fogo, do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado ao cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Meus amados, nesse trecho, narra em poucas palavras a derrota da besta e do falso profeta. Porém, destaca mais o vencedor do que propriamente a batalha. Jesus, então, ele é apresentado de forma a dar aos leitores a esperança de vitória sobre todas as perseguições que eles sofriam e que sofreriam. O caráter de Cristo é descrito e a batalha é vencida em um piscar de olhos. São mencionadas descrições do capítulo 1. Olhos como chama de fogo, vê e julga tudo. Diz que ele pelejará, os diademas mostrando poder e autoridade. O manto tinto de sangue pode ser interpretado de 3 formas. Primeira, o sangue dele, que nos remiu do pecado. O sangue dos martirizados, representando, portanto, a vingança sobre os perseguidores. E o terceiro, o sangue dos inimigos, derrotados pelo Cordeiro. Qualquer um pode ser bem aplicado nesse texto. Ele possui um nome que ninguém sabe, somente ele o conhece. Por que isso? Simples. Demonstra que ninguém está acima dele. Saber o nome é ter domínio sobre a divindade. Lembre-se do episódio de Jacó no Val de Jaboque, quando ele pergunta qual é o teu nome. E o anjo não diz qual é o nome. Seguindo a Cristo um exército vestido de linho finíssimo. Como havíamos já mencionado anteriormente, sobre essa vestimenta, entendemos compor esse exército os salvos por Jesus. A espada afiada que sai da boca do Cordeiro é a sua palavra. É com ela que ele julga todos os seres humanos e os derrota. O agir é do próprio Jesus pessoalmente. Nunca podemos esquecer que ele é amor, mas é santo e justo. Não permitirá que o pecado permaneça impune. Há, porém, um nome escrito em sua coxa que é visível a todos, inclusive aos inimigos. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É como se fosse a condenação a todos aqueles que se intitularam reis, deuses, senhores da terra. Esse nome faz tremer a todos. Deveria também nos levar a refletir sobre a grandeza do nosso Deus. Aí, nesse momento, um anjo chama as aves do céu para um grande banquete, o banquete de Deus. Elas comerão os corpos dos mortos dos inimigos de Deus.
Percebam que não há distinção. Grandes e pequenos, reis e poderosos, pequenos e serviçais. Estando contra o Senhor, todos estão condenados à morte. A besta e o falso profeta foram aprisionados no lago de fogo, ou seja, no inferno. Decretada a sua derrota, ninguém pode pelejar contra o Senhor dos Exércitos. Mas agora ainda falta o dragão, Satanás, e ele terá o fim também. A verdade é que o capítulo 19 é a mensagem de esperança anunciada àqueles leitores e a nós também. O mal será vencido. Jesus é o grande vencedor. Quem está seguindo a Cristo, apesar das lutas, tem vitória que já está garantida. Como é que poderíamos concluir esses 3 capítulos, 17, 18 e 19? Os prazeres do mundo terminam em desilusão, fracasso, ruína, derrota e perdição eterna. Essa é a grande e primeira lição. Segunda grande e preciosa lição. Aqueles que se deixam seduzir pela riqueza, prazeres do mundo, ao fim, estarão fascinados pela besta, em vez de serem seguidores do Cordeiro, do Rei dos Reis. Terceira lição. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida enfrentarão vitoriosamente qualquer sedução do mundo, qualquer violência do mundo. Eles vencerão porque estão com um Cordeiro. E a quarta lição. A vitória de Cristo, ela é completa e final. Se você ainda não tem Cristo, se você ainda está seduzido pelo mundo e por todas as belezas, entre aspas, que ele apresenta, se você não para analisar o quanto o regime deste mundo é de maldade, hoje, essa lição está nos chamando a pensar que tudo isso vai ter fim. Que somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, aqueles que são de Cristo, vencerão. Que Deus te abençoe, meu amado, e que você possa entender que precisa estar mais e mais perto de Cristo, mais e mais lutando nas fileiras do exército de Cristo. Vamos orar, encerrando essa lição. Pai querido, obrigado, Senhor, porque apesar das lutas que enfrentamos, sabemos que a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a suportarmos, a vencermos cada inimigo que se levantar, não pelas nossas forças, mas na certeza de que o Senhor está conosco. Abençoa cada vida, Deus, e esclarece aqueles que estão distantes. Chama-os pelo nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima lição. Que Deus guarde a sua vida e a sua família.